E nós vamos hoje dar continuidade a essa mensagem tão importante para a nossa caminhada cristã. Você vai lembrar que eu falei aqui que Gálatas foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, a primeira carta de Paulo, que foi escrito antes dos evangelhos, escrito antes de todas as outras cartas. E relembra aqui para você aquela frase linda de Lutero, que teve um encontro com a graça de Deus a partir dele perceber que a fé não era pelas obras, mas pela graça, de dizer assim, que se somente Gálatas tivesse sido escrito, já era suficiente. Nós não precisaríamos de todos os livros do Novo Testamento, apenas Gálatas daria toda a sustentabilidade da caminhada cristã depois da morte e ressurreição de Jesus. Veja que palavra poderosa, no sentido de entender que as verdades, que dão sustentabilidade, a esse período neotestamentário, ao período da igreja, as bases da igreja, nós encontramos aqui na carta de Gálatas, que vai nos ensinar tantas coisas, principalmente sobre essa liberdade que Cristo conquistou na cruz, para mim e para a sua vida. E hoje, nesse segundo encontro, nós vamos ler Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, a partir do verso 11. Vamos ler aí essa segunda parte do capítulo 2, que vai do verso 11 até o verso 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento apenas suplicar que o Teu Santo Espírito, Pai, que está aqui, possa ministrar sobre nós a Tua santa e poderosa palavra. Que somente a Tua palavra agora possa vir sobre nossas vidas, nossos corações, tudo para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Irmãos, quero lembrar com você aqui, dentro desse aspecto histórico curto, mas que a gente precisa entender o contexto dessa carta, reforçando, de repente, você que não estava aqui, você que estava para lhe lembrar. Primeiro nós temos ali, Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. Ele se transforma agora ali no apóstolo Paulo. E a gente sabe que Paulo quis logo sair para pregar em Jerusalém. Paulo, no início do seu ministério, não faz distinção de raça. Ele pregava tanto para judeus quanto para gentios. E aí Paulo passa por um processo de
retomada de caminhada na sua terra natal, foi expulso ali de Jerusalém, passou um tempo ali, 3 anos na Arábia, foi para Tarso, até que ele é chamado por Barnabé para pregar junto com Barnabé na cidade de Antioquia. Ali em Antioquia, o ministério dos discípulos, dos apóstolos, junto com Barnabé, foi muito lindo. É aquele texto que a gente tem assim: em Antioquia foram pela primeira vez os apóstolos chamados de cristãos. Tamanho foi a identidade deles a partir do que Jesus fazia. Antioquia da Síria. E aí, Barnabé, junto com Paulo, voltam para a igreja principal e agora eles são enviados oficialmente. Paulo não é agora só chamado por Barnabé, mas a igreja o reconhece como missionário apostólico também, e eles agora são enviados a pregar ali na Ásia. E eles saem então de Antioquia da Síria para Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, aquelas cidades que você vai encontrar ali, Atos capítulo 13, 14, e dentro do desafio missionário. E o que é que acontece ali quando eles chegam nessas cidades? Estão lá esses grupos de pessoas, gentios. André, o que é gentio? Gentio é quem não é judeu. Pode ser grego, pode ser pessoas de outras raças que viviam nessas cidades. Mas ali predominava o pessoal grego. Aí tinha os judeus. E dentro dos judeus, tinha os judeus já convertidos. Muitos judeus se converteram a Jesus. Só que daí nasce um grupo que nós chamamos de judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam a Cristo, mas entendiam que a salvação somente em Cristo não era suficiente. A pessoa tinha que se tornar judeu também e guardar, os princípios e o cumprimento da lei, principalmente em 3 vertentes: alimentação, data e comida. Alimentação, data e dieta, essas coisas eram importantíssimas para o judeu. Não, alimentação, data e dieta não. Tem um terceiro aí, irmão. Já eu lembro e falo para você. As festas, beleza. Que é data, né? Tem um terceiro aí que eu não estou... Como é? Circuncisão. Tá vendo? Como é bom ter uma igreja que conhece da palavra. Circuncisão. Circuncisão, datas e festas e alimentação. Primeiro, eles queriam que todos os homens não judeus que se convertessem, mesmo adultos, fizessem o processo da circuncisão. Depois, eles queriam que a pessoa também adotasse a dieta judaica é muito pesada. Tem uma série de alimentos que eles não comem. Isso fazia parte da lei lá do Antigo Testamento. E eles queriam também que os novos convertidos a Cristo, que se convertessem ao judaísmo, vivenciassem e guardassem todas as datas. Festa dos tabernáculos, festa das tendas, um monte de festa que tinha ali no calendário judeu. Então eles começavam a pregar que não era só se converter a Cristo. Você tem que se converter a Cristo e ao judaísmo. Só que Paulo e Barnabé, quando chegam nessas cidades, eles pregam a suficiência de Cristo. Eles pregam que somente em Cristo a pessoa é justificada e é suficiente. Ela é salva sem precisar se prender a nenhum cumprimento de regra, a nenhuma execução de obra alguma. Porque o poder da salvação está exclusivamente na graça de Deus, não em nada que nós fazemos. André, se circuncidar, guardar as festas, guardar a dieta lá dos judeus, isso era pecado? Não. Desde que você fizesse isso, não entendendo que isso era condição para você ser salvo. O pecado está em guardar essas regras e lançar esse peso sobre as pessoas, dizendo: você só é salvo se você fizer isso. Porque isso joga uma parcela da salvação na minha e na sua mão. E nós gostamos de ter o controle das coisas. Ah, Jesus Cristo morreu por mim, mas aqui no mundo, olha, pastor, aqui no mundo eu faço de tudo para ser um homem bom, para não fazer mal a ninguém, para ser uma pessoa correta. E eu sei que Deus, então, Ele vai considerar tudo isso. Veja, a salvação na compreensão das obras é algo tão forte que mesmo aqueles que estão no mundo e não conhecem a Cristo, Ontem eu tive uma conversa assim bem aberta com um amigo meu,
já estava meio impaciente, pregando para ele e ele nada. E eu disse, ó, você vai se encontrar com o capeta no inferno. Porque nesse estilo que você está, a gente tem abertura para isso, tá, gente? Assim, a gente se ama, dois amigos dele. Eu disse, nesse caminho que você está, você vai se perder, meu irmão. Todo mundo vai chegar nesse momento. E ele disse assim, mas meu irmão, eu sou um cara muito bom. Oxe, Deus não vai levar isso em conta não, é? Eu sou um cara correto, eu não faço mal a ninguém. Então, e Deus vai o quê? Só porque tu vai para a igreja, eu não vou... Aí começa aquele negócio. Mas é isso, porque essa compreensão de que eu vou fazer algo e Deus, então, a partir do que eu faço, vai fazer algo por mim. Isso é lei. E nós vimos aqui também na primeira mensagem que nós aqui, que conhecemos a Cristo, que compreendemos o sacrifício da cruz, muitas vezes trazemos essa concepção, esse contexto de lei para a nossa relação com Deus. Se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou buscar fazer um monte de coisa, vou mais para a igreja, vou orar mais, vou ler a Bíblia todo dia, porque quem sabe Deus então responde a minha oração. É assim ou não é? Quando a gente quer alguma coisa, a gente fica mais santo, né? A gente se policia mais, a gente vai para culto matinal que nunca vai, se tem vigília a gente vai, se não está precisando de nada, eu vou passar a noite acordado, não, a vida está tranquila. Mas quando a gente está apertado, precisa de alguma coisa, precisa de uma resposta, algum milagre de Deus, a gente então começa a fazer um monte de coisa, na compreensão que se eu fizer isso, Deus vai olhar e vai dizer, rapaz, olha que ele merece. E você lembra que eu desafiei você aqui a olhar para o seu irmão do lado e dizer com muito amor, você não presta. Né? Olhe para o seu irmão, diga para ele, você não presta, meu irmão. Você merece o inferno. Porque é isso. E aí Paulo pregava exatamente isso, mas os judeus não aceitavam. Os judaizantes queriam ensinar a questão de que, não é hora de esposa dizer ao marido, você não presta em outro contexto, não. Estou falando desse contexto bíblico, tá certo? Porque tem esposa e marido que aproveitou aí para olhar para o outro e dizer, está vendo que você não presta? Não é isso não. Os judaizantes queriam trazer as regras para o contexto de salvação. E eles começaram então a montar uma comitiva, e cada cidade que Paulo e Barnabé iam, eles iam. Se você leu ou então esqueceu, leia em casa, Atos 13 e 14, você vai ver, quando Paulo e Barnabé chegavam numa cidade, começavam a pregar, você vai ver que isso acontece em Listra e Derbe, as pessoas começam a se converter e querer ouvir mais, aí vai dizer lá, e veio de Antioquia um grupo de judeus, que já tinham expulsado Paulo e Barnabé de lá, para fazer confusão nas outras cidades, porque eles não aceitavam isso. Aí o que é que acontece? Em Atos capítulo 15, acontece um concílio em Jerusalém. Primeiro relato de uma assembleia. Vai todo mundo para Jerusalém, e Paulo e Barnabé levam essa questão para ser tratada pelos principais apóstolos. Estavam lá Tiago, que não é o Tiago discípulo, né? O Tiago, irmão de Jesus, Tiago discípulo, tem a cabeça cortada por Herodes, mas aí quem assume o pastoreio na igreja de Jerusalém é Tiago, irmão de Jesus, que é quem escreve a carta de Tiago na Bíblia. Então lá estavam Tiago, tanto é que quando você vê aqui no início do texto, o verso 12 diz, alguns da parte de Tiago. Quando fala alguns da parte de Tiago, em algumas outras versões, né, os jacobinos são os judeus que eram do coração de Jerusalém. Porque Tiago se torna o pastor da igreja principal de Jerusalém, o coração judaico ali, né? Então Paulo leva essa questão e eles fazem um grande concílio, uma grande assembleia, onde muita gente falou, aquela reunião mesmo, e ficava Tiago e Pedro lá na frente, e vem um para falar, vem outro para falar e fala. E se você ler o final do capítulo 15 de Atos, vai dizer que este concílio chega à conclusão de que a justificação é somente pela fé. Ninguém precisava se converter ao judaísmo. Os discípulos fazem esse concílio, não necessariamente, irmãos, por uma dúvida que pairava. Eles tinham essa convicção, mas para deixar certo, porque ali estava a principal liderança, e dali eles iriam sair para pregar nas cidades. Então a ideia era assim, vamos ficar todo mundo alinhado e nivelado aqui. Concílio de Jerusalém, Atos 15. A salvação vem somente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, quem não é judeu não precisa se converter ao judaísmo
porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Ah, André, mas então depois desse concílio tudo se resolveu, os judaizantes não fizeram mais barulho? Não. Grupos de judeus não aceitaram a decisão do concílio. Está vendo? Sempre tem gente rebelde, sempre tem gente rebelde. Então, o grupo dos judeus lá que não aceitaram, saíram pela cidade, mesmo depois da decisão do concílio de Jerusalém, e ainda começaram a dizer que os gentios convertidos precisavam se tornar judeus. Isso alcança uma proporção grande exatamente nas cidades da Galácia, onde Paulo tinha pregado com Barnabé. E aí é quando Paulo, então, toma a decisão de escrever uma carta. Ele estava iniciando outras viagens missionárias, ele iria para outros lugares, mas ele demonstra um interesse e uma preocupação grande com a cidade da Galácia. E aí ele escreve essa carta de Gálatas para reafirmar o seu ensino e dizer àqueles irmãos que eles não podiam viver outra coisa diferente do evangelho que foi pregado. Por isso que nós vamos ver em alguns momentos dessa carta de Gálatas certas expressões que demonstram até um pouco de irritabilidade, não é irritabilidade ruim, mas uma angústia de Paulo, e ele com isso leva dureza a algumas palavras. Né, em Gálatas que a gente tem aquela fala dele conhecida, insensatos Gálatas. Insensato é uma tradução bonita, né? Que Almeida e outros tradutores, quando você vai no original do grego, a palavra de Paulo é mais dura, tá certo? Do que insensato. É bem mais dura do que chamar os caras de insensatos. Nós vimos aqui no capítulo 1, Paulo falando assim: eu fico admirado de vocês terem tão rápido se desviado de outro caminho. Porque o que eu entreguei para vocês foi um evangelho que eu recebi. Recebi do próprio Jesus, fui levantado por ele como apóstolo. E por que Paulo fala do apostolado dele? Porque os judeus, para tentar convencer o povo a se converter ao judaísmo, além de falar outra mensagem, eles quiseram então diminuir Paulo. Começaram a dizer assim: quem foi que disse a vocês que somente Cristo é suficiente? Não, foi Paulo. Eles começaram a dizer: sabia que Paulo não é apóstolo? Sabia que Paulo não é igual a gente? Sabia que Paulo... E começaram então a tentar denegrir, retirar a figura apostólica de Paulo, a fim de convencer os judeus a seguir o que eles estavam falando. Essa é uma estratégia antiga também. Quando você quer rebater, às vezes, a verdade de alguém, e não tem mais argumentos dentro da verdade, você vai atacar quem? A pessoa. É assim ou não é? Rapaz, como é que tu vai acreditar em fulano? Fulano não presta não, rapaz. Quando você não tem mais argumentos para tratar da coisa, você começa então a tentar denegrir a pessoa para que a outra que você quer convencer diga assim: fulaninho não presta, o que ele está falando deve ser mentira. E foi isso que eles tentaram fazer, denegrir Paulo. Vocês vão ouvir Paulo? Paulo nem apóstolo Paulo era perseguidor. E por isso o apóstolo Paulo então escreve essa carta tão importante, falando dessa temática. E, irmãos, qual é a temática principal do apóstolo Paulo? E eu trago esses dois exemplos para ser muito claro com você. É interessante, esse caso completou 20 anos aqui, né? Todo mundo já ouviu falar desse caso. O caso Serrambi, do triste assassinato dessas duas jovens, que nunca teve um fim. Né? Tem pessoas que dizem que há gente da alta sociedade envolvida, e aí tem gente que diz que, não, mas tem o caso dos combeiros, mas a verdade é que a justiça nunca conseguiu provar nada contra ninguém. Nunca a justiça conseguiu provas claras de que foi esse outro grupo, enfim, eu nem entro nesse mérito, tenho nem capacidade para isso. Mas tem a história dos combeiros que chegaram a ser presos, foram a júri popular, mas foram soltos porque nunca encontraram provas. Esse é um crime triste no nosso estado, que nunca houve provas, ninguém nunca conseguiu provar exatamente para se exercer a justiça. Não sei quem viu na semana passada, na verdade, no final do mês passado, o caso aí de Maurice Hastings, que esse cara tinha sido condenado a 38 anos de prisão. E desde o início ele já
dizia, não foi eu, investiguem e tal, mas ele foi condenado por um homicídio. E agora, 38 anos depois, através de uma análise de DNA, a justiça identificou que ele não era o assassino. E ele foi num processo final, que se iniciou no final do ano passado, e com o veredito agora, no final do mês de março, e com os trâmites aí em abril, ele foi finalmente, depois de 38 anos, o juiz chegou lá e disse, você é inocente. E eu achei muito legal na reportagem essa frase dele. Isso é uma frase dele que eu peguei lá da reportagem, do depoimento final dele. Ele disse assim, pela primeira vez eu me senti justificado. Justificado. E eu trago esses dois exemplos para falar para você que a lei humana ela é limitada. A lei humana ela é falha. A lei humana pode não conseguir encontrar assassinos terríveis de duas meninas. A lei humana não consegue, ela pode falhar em encontrar as provas. E quantos crimes nós temos sem nenhum tipo de ação, porque não se prova nada? Quantos assassinos soltos estão por aí, fraudadores, enfim. A lei humana também pode falhar a fim de condenar pessoas que não eram para ser condenadas. Por isso que se questiona tanto a questão da pena de morte. Porque imagina você condenar alguém à morte e depois descobrir que o cara não era culpado. Mas a lei humana é essa, que ela tenta acertar, ela tem princípios, ela tem valores que respeitam a vida da sociedade, mas ela falha. Mas deixa eu dizer para você, uma justiça que não falha é a justiça de Deus. E nessa justiça, 20 anos procurando provas para ver se condenava alguém ou não. Eu quero dizer para você que nessa justiça, ela não precisa de 20 anos para descobrir se eu e você nós somos culpados, não. Em 20 minutos, a justiça de Deus olha para mim e para você e diz, você é culpado. Você é culpado. Eu e você somos pecadores. Você entende isso, irmão? Eu e você, nós somos pecadores. Para pensar o tanto de coisa que você já fez errado. Ah, mas para pensar o tanto de coisa que você já pensou errado, já teve desejo de fazer. Para pensar os piores desejos que já passou pelo seu coração. Tenha você colocado em prática ou não, porque Jesus falou isso. Jesus mostra que as pessoas do Antigo Testamento, elas vêm com a concepção que o cumprimento da lei é um fator externo. Já vou falar sobre isso, mas Jesus mostra que não. A lei faz um raio-x do coração. E é quando ele diz, olha, a lei diz não matarás, mas se você sentiu raiva de alguém, e no seu coração você quis cortar a relação com aquela pessoa, para Deus você matou. Jesus muda o patamar, e nesse patamar, todos nós somos assassinos. E carecemos da graça de Deus. Corre o risco de Deus errar? Comigo e com você? Não, irmão. Todos nós estávamos condenados com provas. Com provas. Mas aí Deus disse assim, eu vou pagar o preço do seu pecado. E você vai ser salvo, não por um mérito seu, mas por uma escolha minha. E eu achei interessante, e me permitam fazer o paralelo desse caso, porque foi através de um exame no sangue que foi dito a esse homem assim, você está justificado. E eu quero dizer para você que o meu e o seu sangue são impuros do pecado, mas o sangue de Jesus substituiu o nosso. E pagou então um preço da minha e da sua salvação. De maneira que nós podemos falar, me sinto justificado. Justificado. A carta de Gálatas é isso. É a compreensão clara de uma salvação que não havia qualquer possibilidade para mim e para você, porque o pecado nos separou de Deus. Criou um abismo enorme, intransponível. Nada que eu faça me coloca do outro lado.
Então Deus coloca a cruz, e nessa cruz Ele sacrifica o seu Filho. E agora nós podemos passar pela cruz e chegar na presença de Deus. Mas quero então, irmãos, refletir com você, a partir desse fato relevante aqui que Paulo nos traz. E deixa eu só explicar aqui o contexto para você. Porque Paulo ele fala de um momento que ele tem com Pedro. O que é que acontece depois dessa questão do concílio, depois da carta de Gálatas? Pedro era aquele cara. Pedro foi um apóstolo estratégico de liderança. Pedro teve que passar por um processo. Primeiro ele passa pelo processo de conversão, de chamado, mas ele teve depois que passar por um processo de transformação da sua visão enraizada, religiosa. E aí quando a gente tem lá Atos capítulo 11, quando Pedro é levado para a casa de Cornélio, Pedro achava que a salvação, que a mensagem era só para os judeus. E aí Deus manda Pedro ir lá na casa de Cornélio, não era uma família judaica. Pedro tem um sonho, e naquele sonho aparece um monte de animal que judeu não podia comer, e o anjo dizia assim para ele: mata e come. E ele dizia para o anjo: eu? Como isso não? Isso é impuro. E aí Deus diz assim: quem disse que é impuro? Se eu estou mandando você comer, por que você está tornando impuro aquilo que eu não disse que era impuro? E Pedro então entende ali já uma quebra, um desafio de quebra de Deus, para a visão ministerial dele. Ele vai na casa de Cornélio, uma família que não era judaica. Quando chega lá, encontra aquelas pessoas tementes a Deus, servindo a Deus, movidas pelo Espírito Santo. E Pedro então entende que Jesus estava alcançando a todos, não só judeus. Mas, irmãos, a vida cristã na prática é um desafio para mim e para você. Porque a gente vai ver que, mesmo depois de passar por tudo isso, mesmo depois do concílio de Jerusalém, Pedro cai numa armadilha terrível. Pedro cai na armadilha de uma coisa que acaba com a visão religiosa de hoje, que é a aparência. E por isso o primeiro ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão hoje, em cima desse texto, é de que a crença na ação de Deus a partir das nossas obras gera um padrão pautado na aparência. Sabe o que Pedro estava fazendo? E é o que Paulo vai falar aqui do verso 11 ao verso 13. Pedro ia para as cidades onde estavam os gentios, chegava lá, não tinha judeu nenhum. Ele, opa, tem ninguém. Sentava na mesa dos caras e começava a curtir com os caras. Galinha cabidela, buchada, comida com sangue, sem sangue, comia de tudo. Veja, o sentar na mesa, para mim e para você, é algo que não tem tanto significado. A gente come na frente da TV, a gente come tudo separado, a gente, né? Lá em casa minha esposa pega muito no pé a hora da mesa, e eu sou doido para comer vendo futebol, essas coisas na TV. Só que para o judeu, sentar na mesa significava comunhão. Ele não sentava com alguém numa mesa que ele não tivesse parte com essa pessoa, comunhão de verdade. Então, Paulo vai dizer que Pedro sentava com os gentios, comia com eles. Só que quando chegava a galera de Tiago, que Pedro via judeu chegando, levantava, opa, quem é esse povo aí? Não sei nem quem é. Se juntava com os judeus que tinham chegado e começava a criticar os gentios. Já pensou? Pedro é cheio de resenha, né, irmãos? Pedro é eu e você. É o cara que mais se parece com a gente. Então, Pedro, ele na frente dos gentios era uma coisa, na frente dos judeus ele era outra coisa. Com os gentios ele queria aparentar que estava ali com eles, mas com os judeus ele queria aparentar que estava com os judeus e não com os gentios. E por isso, olha, verso 11, olha o que Paulo vai falar aqui. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão.
Olha o que Paulo vai falar. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até quem? Até Barnabé. Nossa, que decepção para Paulo. Mas sabe o que é isso, irmãos? É que essa necessidade de aparência vai influenciando as pessoas. E aí quando você vê, quantas vezes eu e você, a gente se pega preso a tudo isso. Paulo usa um termo aqui, hipocrisia, e Jesus falou tanto desse termo para os religiosos. Hipócrita. Hipócrita. Claro que hoje isso é até um xingamento mais forte, mas na época de Jesus, o hipócrita era um ator. A palavra hipócrita vem exatamente de personagem, de ator, que vivia, representava uma coisa, mas na vida real ela era outra coisa. E aí Paulo vai dizer que aquilo que estava acontecendo era uma verdadeira hipocrisia, pessoas que queriam mostrar certo tipo de santidade a partir de cumprimento de regras e de coisas. Porque é isso que acontece. Colossenses 2, 20 ao 23. Quem pode ler aí? Colossenses 2, do 20 ao 23. Olha o que... Tá bom. Olha o que Paulo está dizendo aí. Já que vocês foram libertos por Cristo, como é que vocês se prendem? Como é que vocês se deixam levar por uma religiosidade que é medida por um monte de regrinha? Não manuseie, não toque, não faça isso. Quantas vezes pessoas que não são cristãs chegam para mim e perguntam assim: André, tu é de qual igreja? Eu digo, da Batista. Aí, qual é a segunda pergunta deles? O que é que não pode ir lá? Já passou por isso ou não? Porque muitas vezes, para quem está lá fora, a igreja é um lugar que você, quando entrar, vai receber um papelzinho. Pode isso, não pode isso, pode isso, não pode isso. E parece que vida cristã é isso. Vida cristã é um cumprimento de regra. Só que as pessoas não conseguem cumprir essas regras. E aí elas querem o quê? Parecer que conseguem. É impossível cumprir essas regras. Nenhum de nós consegue. Mas o que é que a gente quer passar para as pessoas? Eu quero pelo menos parecer para as pessoas que eu consigo. Irmãos, eu cresci com amigos que eram de igrejas que não podiam jogar futebol. E coitado dos meninos, que não podiam jogar futebol. Mas o que é que a gente fazia? A gente batia futebol 2 ruas depois da casa deles, para o pai não ver eles jogando. Porque eles jogavam futebol. Quem nunca recebeu um amigo que na igreja dele não podia ver TV, e quando tinha jogo do Brasil, ele ia ver na sua casa, escondido do pai. Nas copas. Ele via, mas na casa dele não podia. Uso de roupa, tanta coisa. Quero ler com você, é um texto grande, mas eu quero que ele faça parte da nossa reflexão. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas quero ler com você Mateus capítulo 23. Mateus 23. E eu vou ler aqui a partir do verso 1. Veja, irmãos, o que Jesus fala para os religiosos, está certo? Mateus 23, a partir do verso 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam.
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês, a todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja agora, irmão, a partir do verso 13, uma série de afirmações que Jesus faz sobre os religiosos da época. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias de cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cego insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, esse é obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele se assentam. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar tais coisas sem omitir aquelas. Guias de cego, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Para encerrar, verso 20, verso 27 e 28, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Já pensou, irmãos? Que texto. Palavras duras de Jesus. Porque Jesus gosta da verdade, Jesus gosta que a gente seja quem a gente é. Que a gente reconheça diante dele as nossas falhas, que a gente peça a nossa ajuda a ele. Aqueles homens correram com pedras nas mãos, João capítulo 8, para apedrejar uma mulher que foi pega em pecado. E Jesus diz assim, ok, quem não tiver pecado pode jogar a pedra. E aqueles homens foram embora, porque eu suspeito que a grande maioria deles era 1000 vezes pior do que aquela mulher. Mas se achavam na condição de atacar alguém, de julgar alguém. Quando nós temos essa percepção de salvação pelas obras, nós criamos isso. Lá em Atos capítulo 5 tem um texto de Ananias e Safira. E era um momento em que a igreja estava levantando recurso para ajudar os pobres. E Ananias chega e diz assim, eu vendi o terreno
e quis dar todo o dinheiro para ajudar os pobres. E ele leva esse dinheiro no altar. E diz o texto que naquele momento ele cai morto. Porque ele estava mentindo. Ele tinha vendido o terreno e ele tinha pego parte do dinheiro para dar aos pobres. Ah, André, mas então é pecado? Ele tinha que ter dado tudo? Não, ele podia não ter dado nada, inclusive. Ele só não podia mentir dizendo que estava dando tudo, porque ele quis parecer para as outras pessoas que tinha vendido o terreno e dado tudo. E aí, depois que Ananias morre, diz o texto, Atos 5, que Safira, a esposa dele, entra para dar o mesmo migué. E aí os discípulos ainda dão a chance de Safira para ela falar a verdade, porque ela chega lá dizendo, é isso aí, a gente trouxe o dinheiro do terreno que a gente vendeu e estamos dando tudo aos pobres. E aí Pedro pergunta a Safira, esse dinheiro aqui é do terreno todo? Ela diz, e no mesmo instante ela cai morta no chão. E os dois foram enterrados juntos. E eu volto a dizer, o Senhor não queria 1 centavo de Ananias e Safira. Agora não queira parecer o que você não é, meu irmão. Paulo fala a Timóteo para ele ter cuidado com aqueles que têm aparência de santidade. Ele diz, cuidado, Timóteo. Tem uma galera aí que faz tudo, que é tudo bonitinho. Eles têm aparência de santidade. E é o que Jesus fala aqui para os religiosos. Pessoas que pregam uma coisa, pessoas que na frente da maioria se mostram como uma coisa, mas não são. E você não é obrigado a ser, meu irmão. Eu estou aqui para dizer para você, você não precisa parecer perfeito, porque você não é. Isso é um peso nas costas, querer parecer perfeito, querer parecer que não tem problema. Isso é um peso. E as regras que os judeus queriam botar sobre os ombros dos gentios convertidos era isso. Botar regra nas costas dos caras que os caras não iam poder cumprir. Tem gente que só é livre quando chega em casa, né? Ah, não, na igreja e na frente dos outros eu não uso tal roupa, eu não faço tal coisa, tal. Quando chega em casa, o cara, eita, finalmente. É aquele cara que quer que a igreja seja da mesma forma de 30 anos atrás, a igreja não pode investir, não pode ter luz, não pode ter tela, não pode ter nada, porque não, isso aí é coisa do mundo. E o cara em casa tem uma TV 80 polegadas, um home theater, tem até, como é o nome daquela robozinha que fala? Alexa. O crente que quer que a igreja seja arcaica, que a igreja seja igual a 100 anos atrás, chega em casa e diz assim, Alexa, liga aí a TV para mim, Alexa. Diz aí que horas são. Vai o pastor André botar um Alexa aqui para vocês dizer que a Alexa é do diabo. Mas está na casa da maioria da galera aí. Que ficou barato agora, Alexa. Aí todo mundo tem. E aí, Alexa, que horas são? Alexa, como é que está o tempo? Alexa, e a robozinha lá falando. Bota o Alexa aqui para vocês dizerem que é do diabo. Porque é assim. É assim, irmãos. Segundo lugar, a crença na ação de Deus a partir das nossas obras gera uma percepção errada de si mesmo. Porque sabe qual é o problema? Quando você começa a tratar a salvação pelas obras, você ou vai começar a se achar melhor do que os outros, mais santo, ou você vai se achar pior do que os outros. É interessante que às vezes há comparações de igreja. Ah, como é a tua igreja? Ah, tem a igreja A e a igreja B. Igreja A pode isso, isso, isso. Igreja B não pode. Rapaz, igreja B é que tem o Espírito Santo. Igreja A não tem, não. E o Espírito Santo é determinado pelo coque do cabelo da mulher. Se ela usa coque ou usa cabelo solto. Quantas pessoas analisam vida religiosa assim? Comparação, o que pode e o que não pode. Comparação é o mal do século, irmãos.
Esse texto de Lucas 18, eu não vou ler não, mas esse texto é do religioso que vai orar. Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E Jesus disse que subiu um religioso e um publicano. O publicano é um pecador, um cara errado na cabeça deles. E Jesus vai dizer que o religioso, ele orava, olha como é a oração dele: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros. Pecador, falho, mentiroso, todos os outros são assim. Obrigado, Senhor, porque eu não sou. Olha, o pior de todos, irmão. O pior, mas ele orava assim, você depois lê esse texto aí. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual ao irmão A, B e C, aquele irmão não presta. Aquela irmã ali e tal, eu não sou como ele. Obrigado, Senhor. Aí Jesus disse que o pecador, o publicano, nem ao menos tinha coragem de olhar para o céu. Ele se sentia tão pecador que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. E ele só batia no peito e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus diz assim aos discípulos: qual foi a oração que você acha que chegou no céu? A de um pecador sujo, mas que reconhece a sua condição e clama por misericórdia? Ou a de um falso religioso que se acha santo por cumprir um monte de regra, por usar um monte de roupa, e ainda orar assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou errado feito os outros. Que bom que o Senhor me tem aqui na terra. Jesus diz: qual oração chegou? E é nesse ponto 2, irmãos, que Paulo fala aqui a partir do verso 14, quando ele diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro: você é um judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo chega para Pedro e diz: Pedro, para com isso, Pedro. Você sabe que não é a lei, você sabe que não é cumprimento de regra. Não importa se a gente é judeu, não importa se a gente é gentil, pecador. Todos nós somos justificados pela graça, pela fé, no sacrifício de Cristo Jesus e não por obras. Então para de sentar numa mesa e quando chega a galera sai da mesa, de querer parecer alguma coisa. Paulo ensina que a gente tem que ter a compreensão clara de quem nós somos. A aparência de santidade cria barreiras, cria parede dentro da igreja, porque tem grupo que se acha mais santo do que os outros. Os adultos e idosos acham os jovens um monte de pecador, então criticam os jovens. Os jovens acham os jovens um monte de religioso arcaico. Isso cria parede, isso é prisão dentro da igreja. Todos nós dependemos da graça de Deus, somos os mesmos diante de Deus, não tem melhor nem pior, nenhum de nós presta, irmão. Você pode usar coque, saia no chão, pode, sei lá, andar com a Bíblia na mão o tempo todo, pode parecer o que for, seu lugar seria um inferno, se não fosse a graça do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por isso que nós temos que ser unidos, por isso que a gente tem que se amar, porque todos nós fomos alcançados por essa graça. Se Cristo me perdoou, como é que eu não vou perdoar alguém? Se Cristo me amou, como é que eu escolho não amar? Olha quem eu sou, e vou para o céu por causa de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, o ponto 3, em segundo lugar, a crença na ação de Deus, da salvação a partir a crença na ação de Deus a partir das obras, gera uma percepção, além de uma compreensão errada de si mesmo, uma compreensão errada de Deus. Porque o erro é achar que Deus age mediante isso que eu faço. E deixa eu dizer a você, isso tem em todo canto. Porque todo mundo acha que pode negociar a fé. Quando a gente fala de negociar a fé, a gente acha que é só questão de dinheiro, mas não é. Muitos negociam a fé de outras formas.
E deixa eu só trazer alguns exemplos para você. Penitência. Tem religião que ensina que a penitência vai fazer Deus fazer algo por você. E tem gente que sobe escada de joelho, tem gente que vai andando cidades, tem gente até que carrega coisa nas costas. Por quê? Porque há uma compreensão que se eu fizer a penitência, então Deus vai fazer por mim. Nossa, e a matriz religiosa do nosso país guarda isso. Passamos agora aqui pelo aniversário da cidade. Senhora dos Prazeres. Quantas pessoas pagando suas promessas. O termo é esse ou não é? Pagar promessa. Como é que eu pago promessa, meu irmão? Como é que eu pago promessa? Não, mas eu pago promessa, vou de joelho. Morro da Conceição, 8 de dezembro. Casa Amarela ali, meus irmãos. E se a gente for falar de Aparecida no Ceará, então, tem gente que deve sair de joelho daqui para lá. Para pagar. Mas também tem aqueles que acham que são boas obras. Tem aqueles que acham que é fazendo o bem, a salvação vem. Se eu fizer o bem, vou entregar sopão na rua, vou fazer isso pelas pessoas, vou dar dinheiro aos pobres. Tudo isso é legal, é bênção, mas isso não garante ticket de salvação, meu irmão. Você pode dar tudo o que você tiver. Você pode dar sua casa, tudo que você tiver, você pode dar. Bênção, vai ajudar muitas pessoas, mas não garante a sua salvação. Nada que eu e você faça é suficiente para nos levar de volta para o lugar junto com Deus. Costumes, use costumes. Ah, não, tem que... Pastor, o senhor está em pecado, porque olha como o senhor vem, olha para aqui. Tem que usar paletó, gravata, tem que usar o cabelo de um jeito, tem que usar isso, aquilo. A perna tem que ser cabeluda. E as pessoas colocam isso como critério. Eu volto a dizer, não tem problema como você se veste. Quer se vestir de paletó e gravata, se vista. Quer se vestir de uma forma mais simples, se vista. Quer cortar cabelo, deixar ele mais longo, faça isso. Faça, não quer, não faça. Isso não tem nada a ver com a sua salvação, meu irmão. A gente tem que parar com isso, gente. Porque é como Paulo termina o texto, usar essas coisas é tratar o sacrifício da cruz de Cristo de forma inútil. Jesus Cristo morreu na cruz, o Deus encarnou para morrer na cruz. E você acha que é a forma do meu cabelo que vai me levar para o céu, irmão? E a gente ficar julgando, igreja batendo em igreja por causa disso. Ah, aqueles ali são assim. Ah, aquela igreja ali não tem isso por causa disso. Isso é prisão, meu irmão. Essas coisas não existem. A gente vive aprisionado nesses conceitos, nessa necessidade de cumprimento de coisas. E tem a galera que compra mesmo, né? Que vai para aquelas igrejas, tem até escrito ali na plaquinha, chegue de bicicleta e saia de Ferrari. Passa o cheque aí, irmão, passa o cheque aí que Deus vai lhe abençoar. Passe o cheque aí que você vai receber de Deus. Entrega tudo aí. Abre a carteira e entrega tudo. E as pessoas pagam. Sabe por que elas pagam? Porque elas querem um caminho mais fácil. Meu irmão, pagar é o mais fácil. Pagar é o mais fácil. Em último lugar, para encerrar, sendo justificados por Cristo, passamos a viver a vida dele em nós. Você pode ler isso comigo? Sendo por Cristo. E essa parte final do texto, e eu digo assim, se de toda a série, você pelo menos entendeu o que Paulo fala agora, já é suficiente. Porque essa pregação, alguns espertinhos vão dizer assim, ah, André, mas então se é Jesus, se foi ele que morreu na cruz, eu posso viver como eu quiser. Não é não? Oxe, então, banda voou. Vida louca no mundo.
Porque não é o que eu faço. Você está falando aí desde a outra vez, direto, não é o que eu faço, não é o que eu faço, não é o que eu faço. Foi o que Cristo fez na cruz, Ele que pagou a salvação, né? Isso é. Então, o que eu fizer aqui, ó, eu posso fazer o que eu quiser, me perder, encher a cara, me drogar, me prostituir, porque o sacrifício de Jesus me garante a salvação. E aí eu quero ler com você essa última parte, a partir do verso 17. Quando Paulo diz assim: se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E eu quero concluir com você, para você entender o seguinte: o papel de Cristo na cruz, ele não é estático na nossa salvação. Ele se estende na continuidade da nossa vida. Ele faz parte do nosso processo de santidade também. Porque, irmão, você precisa entender que o que aconteceu através da obra salvífica de Deus, e é o que Paulo fala aqui, é uma substituição. Cristo ficou no nosso lugar. Quando a ira de Deus é um atributo presente em Deus, porque Deus nunca Deus vai aceitar o pecado, Deus nunca vai aceitar a maldade. Então, a ira de Deus, ela é manifesta sobre todo o pecado, sobre toda a maldade, para condenar e para acabar com aquilo. E quando a ira de Deus hoje se volta para mim e para você, aqui está o nosso pecado, aqui está a nossa maldade. Essa ira deveria vir sobre a minha e a sua vida e acabar com a gente. E por que não faz? Porque quando a ira de Deus olha para você, ela vê Jesus. Jesus nos substitui. Você entende isso, irmão? Lembra lá do Antigo Testamento, a Páscoa? O anjo da morte vem e ele ia a todas as casas para acabar e matar todo mundo. Mas ele chegava numa casa para acabar com tudo e tinha o quê? O sangue do cordeiro. E o anjo da morte ia e quando se deparava com o sangue, ele parava. E ele entendia: aqui eu não posso tocar. Quando o anjo da morte vem sobre a minha e a sua vida hoje, para querer nos condenar hoje, ele tem razão? Tem. Ele tem provas contra mim e você? Tem. Ele tem motivos para mandar eu e você para o inferno? Tem. Mas quando ele chega para nos condenar, ele não me vê. Ele vê Jesus na minha vida. Jesus me substitui. Jesus sai do trono dele e vem para o meu lugar. De maneira que quando o anjo vem para me condenar, ele não me vê, porque se ele me vê, ele acaba comigo, porque eu mereço. Mas ele vê Cristo. Por isso que Paulo diz assim: a vida eu não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E Cristo então me permite a salvação. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você: se Cristo nos substitui, se Cristo está no nosso lugar, se Ele não permite que a ira e a condenação venha sobre nós, eu vou viver pecando, meu irmão? É por isso que Paulo vai dizer assim: é porventura Cristo ministro do pecado? Se Cristo vive em mim, eu vou ter uma vida santa. Se Cristo vive em mim, eu vou fazer boas obras. Se Cristo vive em mim, eu vou servir. Se Cristo vive em mim, eu vou me envolver com a igreja. Se Cristo vive em mim, eu vou fazer tudo isso porque Ele está em mim. E aí Paulo vai explicar, que alguém vai olhar assim: André, Cristo vive em você, mas quando eu olho você, eu vejo você. Mas Paulo vai dizer assim: é porque a vida que eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Filho de Deus,
e na compreensão do sacrifício dele. Se Cristo vive em mim, eu não preciso parecer nada. Irmão, eu quero encerrar dizendo para você, se você faz parte dessa igreja, eu falo de todo o coração, você não precisa parecer nada. Você precisa ser você. E os problemas e as mazelas que eu e você temos serão curados por Jesus Cristo. A gente tem aqui o momento de oferta, e as pessoas botam envelope, e às vezes algumas datas especiais, as pessoas botam envelope. A gente recebe um monte de envelope vazio, irmãos. Um monte de envelope com coisa que não tem nada a ver dentro. Um monte de envelope com... O cara tinha, de repente, um comprovante de um estacionamento, bota dentro e vai ali e bota. Sabe por quê? Porque as pessoas querem parecer que estão ofertando. Pergunta o pessoal de finanças, está ali, Carol, é ou não é, Carol? Um monte de... Meu irmão, você aqui não é obrigado a nada. Viva a liberdade que Cristo conquistou na cruz por você. Agora, se Cristo habita em você, então deixe Ele lhe mover, Ele lhe curar, Ele lhe restaurar, mas você não precisa parecer, não. Se você está triste, chore. Se você está feliz, dê risada. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Porque isso é ser livre. Isso não vai, sabe? Ah, André, eu fiz isso agora, botei o envelope lá, tal, estou condenado. Não, meu irmão. Isso não vai tirar a sua salvação, não. Porque sua salvação foi paga de uma forma muito alta. Mas você precisa refletir. Se Cristo habita em você, se é esse tipo de coisa que Cristo faria. Apenas deixe o Espírito Santo lhe mover. Se você não tem sido um marido bom, não queira aparentar que é não. Peça para Jesus lhe transformar verdadeiramente num marido bom. Mas não chega aqui de bonzão, em casa, bata na sua mulher, não. Seja curado, seja restaurado, peça ajuda. Aqueles que querem parecer perfeito, vivem aprisionados, condenados na sua própria forma de ser. E nós precisamos, irmãos, ser livres.